Existe um tipo de silêncio que só se encontra em cidades pequenas do interior do Brasil. Um silêncio que não é vazio, mas preenchido pelo zumbido distante de um inseto, pelo farfalhar das folhas de mangueira ao vento e pelo ritmo lento da vida. Em Vila Esperança, esse silêncio tinha se tornado pesado, quase opressivo, especialmente para Clara. Para ela, o mundo parecia ter perdido o som, substituído por uma única e constante preocupação que ecoava em sua mente: o definhar silencioso de seu filho, Lucas. Aos 8 anos, o menino que antes corria pela praça de terra batida, perseguindo pombos, agora passava os dias em uma quietude assustadora. Sua pele, antes beijada pelo sol, adquirira um tom pálido, quase translúcido. Seus olhos, grandes e castanhos, haviam perdido o brilho da infância, substituídos por uma melancolia profunda, uma exaustão que não pertencia a uma criança. Clara já havia percorrido o caminho da medicina moderna até o seu amargo fim. O destino final era sempre a mesma sala, no único prédio de 2 andares da cidade. O consultório do Dr. Ricardo. Um homem cuja reputação era tão impecável quanto suas camisas brancas engomadas. As paredes de seu consultório eram de um branco clínico, decoradas apenas com diplomas emoldurados que gritavam competência e conhecimento. O cheiro era sempre o mesmo, uma mistura de álcool e do sutil perfume importado do doutor. O ar-condicionado zumbia baixo, criando uma atmosfera fria que contrastava brutalmente com o calor úmido que vinha da rua. Naquela tarde, o zumbido do aparelho parecia zombar do calor do desespero que queimava no peito de Clara. Doutor. Ricardo folheava os exames de Lucas pela enésima vez, com uma expressão de enfado profissional. Ele ajustou os óculos de aros finos na ponta do nariz e suspirou. Um som ensaiado de quem está prestes a dar uma notícia sem solução. Minha senhora, ele começou com a voz polida e distante. Todos os exames estão aqui. Sangue, imagem, tudo. Não há absolutamente nada de errado com o menino, fisiologicamente falando. Ele está saudável como um touro, segundo os papéis. Clara apertou a bolsa gasta em seu colo. Mas, doutor, olhe para ele. Ele não come, não brinca. Ele está desaparecendo na minha frente. Isso não é coisa de criança saudável. O médico recostou-se em sua cadeira de couro, o material rangendo em protesto. Clara, já conversamos sobre isso. Muitas vezes, o estado dos filhos é um reflexo do estado emocional dos pais. A senhora está sob muito estresse, talvez uma ansiedade. A sua angústia pode estar afetando o menino. Sugiro que a senhora procure um tipo de ajuda para os nervos. A palavra nervos atingiu Clara como um tapa. Ela não estava louca. A doença de seu filho era real, palpável. A frieza do diagnóstico, a sugestão de que a culpa era dela, foi a última gota de uma esperança que já estava por um fio. Humilhada, ela pegou a mãozinha fria de Lucas e saiu daquele templo da ciência, sentindo que todas as portas haviam se fechado. Enquanto caminhava de volta para casa, com o sol do fim de tarde pintando as ruas de laranja, as palavras do médico ecoavam em sua cabeça, misturadas ao som das fofocas que já sentia se formando nas janelas das vizinhas. Foi então que uma voz trêmula a chamou. Era Dona Lúcia, uma senhora de cabelos brancos como algodão que varria a calçada em frente à sua casa. Ela olhou para o pequeno Lucas com uma compaixão que Clara não via há meses. Minha filha, disse a velha baixinho. A ciência dos homens tem limite, mas a fé não tem. Você já levou o menino na Dona Benedita? O nome flutuou no ar. Dona Benedita, a benzedeira. Clara, uma mulher que frequentava a missa aos domingos, mas que sempre olhou com desconfiança para aquelas práticas antigas, sentiu um calafrio. Mas o que mais ela poderia fazer? O desespero é um solo fértil para sementes que, em tempos normais, jamais ousaríamos plantar. A casa de Dona Benedita ficava no final de uma rua sem calçamento.
onde a cidade começava a se render ao campo. Não havia placa na porta, nem muros altos. Apenas uma cerca baixa de madeira, coberta por trepadeiras de flores vibrantes e um portãozinho que rangia um convite. O ar ali era diferente. O cheiro não era de álcool, mas de terra molhada e de um misto de ervas que dançavam no ar. Arruda, guiné, manjericão. O quintal era um emaranhado verde e generoso. A casa, de paredes caiadas e janelas azuis, parecia respirar. Clara hesitou, mas a mão de Lucas na sua, frágil como a de um pássaro, a impulsionou para a frente. Uma mulher de cabelos longos e grisalhos, presos em um coque frouxo, apareceu na porta. Seus olhos eram escuros e profundos, e pareciam enxergar não apenas Clara, mas a história de dor que ela carregava. Era Dona Benedita. Ela não fez perguntas. Apenas disse, com uma voz que era ao mesmo tempo suave e firme: "Entrem. Eu estava esperando por vocês." Dentro da casa, a sensação de paz se aprofundou. Pequenos santos de barro dividiam espaço com vasinhos de plantas em prateleiras de madeira. Um filtro de barro suava em um canto, prometendo água fresca. Não havia luxo, mas havia um acolhimento que o consultório do Dr. Ricardo jamais poderia oferecer. Benedita pediu que Clara sentasse o menino em um banquinho de madeira. Ela não usou estetoscópio, não pediu exames. A benzedeira se ajoelhou na frente de Lucas e, por um longo minuto, apenas olhou em seus olhos. Foi um exame de alma, uma leitura que ia além da carne e do sangue. Clara prendeu a respiração. O silêncio na pequena sala era absoluto, quebrado apenas pelo canto de um passarinho no quintal. Finalmente, Benedita se levantou. Ela olhou para Clara e, pela primeira vez em meses, alguém olhou para ela sem pena ou acusação. Então ela pronunciou as palavras que se tornariam a faísca de um incêndio que tomaria toda a cidade. Com uma certeza que parecia vir de uma fonte ancestral, ela disse: "Mãe, não se desespere. O mal dele não é de médico. É um quebranto, uma tristeza que grudou na alma. Fique tranquila, eu posso curar seu filho." A promessa de Dona Benedita não ficou contida entre as paredes de sua casa. Em Vila Esperança, uma notícia como essa viaja mais rápido que o vento. Em menos de um dia, a cidade inteira sabia. E como um corpo que não sabe se aceita ou rejeita um órgão transplantado, a cidade se dividiu em uma febre de opiniões. Na feira de sábado, entre as barracas de pastéis e legumes frescos, o assunto era um só. Os mais velhos, cujas memórias guardavam histórias de outras curas de Benedita, balançavam a cabeça em aprovação. "A fé move montanhas", dizia um. "Onde o doutor não acha, Deus acha", cochichava outra. Mas entre os mais jovens e os que se consideravam esclarecidos, a reação era de escárnio. "Coitada da Clara, o desespero faz a gente acreditar em qualquer coisa", comentavam na fila da padaria. "Essa mulher é uma charlatã, se aproveitando da dor alheia. Isso é caso de polícia." A polarização encontrou seu porta-voz mais poderoso na figura do Dr. Ricardo. Durante um evento na Praça Central, organizado pela prefeitura para anunciar os preparativos da tradicional festa junina, o médico foi convidado a dizer algumas palavras sobre saúde e bem-estar. Com o microfone na mão, ele não perdeu a oportunidade. "Meus amigos de Vila Esperança", começou ele com seu tom professoral. "Vivemos em uma era de progresso, de ciência. Não podemos permitir que a superstição e a ignorância do passado voltem a nos assombrar." E ele fez uma pausa dramática, olhando para a multidão. "Fiquei sabendo de certos boatos, de promessas de curas milagrosas feitas por quem não tem estudo, por quem se aproveita do sofrimento. Isso é perigoso, isso é um retrocesso. Confiem na medicina, confiem nos fatos, não em rezas e ramos de mato." O riso de alguns de seus apoiadores ecoou pela praça. Clara,
que estava no fundo da multidão, sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela se sentia exposta, julgada. A cidade agora não era apenas um lugar, era um tribunal. E ela e seu filho estavam no banco dos réus. Enquanto isso, Dona Benedita seguia sua rotina. Cuidava de suas plantas, atendia quem a procurava com dores de cabeça ou de espinhela caída, e não dizia uma palavra sobre o caso de Lucas. Sua calma era enlouquecedora para seus detratores e um bálsamo para seus defensores. Quando perguntada sobre o desafio do médico, ela apenas sorria, um sorriso enigmático, e dizia: "Cada um oferece o que tem. Ele tem as palavras dele. Eu tenho a minha fé. A resposta não virá de mim, nem dele. Virá no tempo certo." E o tempo certo, ela confidenciou a Clara, seria na noite da festa junina. "Na noite de São João", disse ela, "o céu se abre para a terra, a energia é forte, é a noite da fogueira, que queima o mal e renova a esperança. É lá que o seu menino vai receber a cura, diante de todos, para que a fé de alguns seja fortalecida e a dúvida de outros silenciada." A ideia apavorou Clara. Expor seu filho, sua dor daquela maneira, mas a certeza na voz de Benedita era como uma rocha em meio à sua tempestade interna. Ela decidiu confiar. A festa junina não seria mais apenas uma festa, seria o palco de um confronto silencioso, um duelo entre dois mundos, e Vila Esperança inteira seria a plateia. A noite da festa junina chegou, envolvendo Vila Esperança em uma atmosfera mágica e tensa. O ar estava impregnado com o cheiro doce de milho assando na brasa, de quentão com gengibre e canela, e da fumaça da grande fogueira que crepitava no centro da praça, suas chamas dançando e lançando sombras longas sobre a multidão. As bandeirinhas coloridas tremiam ao vento e a sanfona chorava uma melodia animada, mas a alegria parecia contida, superficial. Havia uma expectativa no ar, um suspense coletivo. Todos sabiam que aquela noite era mais do que uma celebração. Era uma noite de veredito. O doutor Ricardo estava lá, circulando entre o prefeito e os fazendeiros mais ricos, um copo na mão e um sorriso de superioridade nos lábios. Ele estava em seu elemento, o rei daquele pequeno universo. Então, um corredor se abriu na multidão. A música da sanfona vacilou e parou. Os cochichos cessaram. O único som era o estalar da fogueira. Dona Benedita caminhava lentamente, com a dignidade de uma rainha em seu próprio reino. Ela não usava roupas especiais, apenas sua saia comprida e sua blusa simples. Ao seu lado, amparando-se nela, vinha Clara, o rosto pálido e tenso. Em seus braços, ela carregava o pequeno Lucas, envolto em um cobertor, os olhos fechados, a respiração fraca. A imagem era de uma fragilidade desoladora. Eles pararam perto da fogueira, o calor das chamas iluminando seus rostos. O doutor Ricardo cruzou os braços, o sorriso irônico se alargando em seu rosto. O espetáculo do charlatanismo, ele parecia pensar, estava prestes a começar. Mas não houve espetáculo. Dona Benedita não gritou, não fez gestos teatrais. Ela pegou um pequeno ramo de arruda que trazia consigo e o mergulhou em um copo com água. Fechou os olhos por um instante, como se buscasse uma conexão com algo invisível. Então, com uma delicadeza infinita, ela começou a benzer o menino. Suas mãos moviam-se com a leveza de um pássaro, enquanto seus lábios sussurravam palavras inaudíveis, uma prece antiga que só o vento e os espíritos podiam entender. Ela tocou a testa do menino, seu peito, suas mãos e seus pés com o ramo molhado. A multidão assistia, em um silêncio profundo, hipnótico. O tempo pareceu parar. O único movimento era o das chamas e o da mão da benzedeira. E então, aconteceu. Primeiro, foi quase imperceptível. Um tremor nas pálpebras de Lucas. Depois, seus dedos se mexeram dentro do cobertor. Clara sentiu o corpo do filho se agitar em seus braços e seu coração disparou. O menino abriu os olhos,
Mas desta vez eles não estavam vazios e melancólicos. Havia um foco, uma luz que voltava. Ele piscou, olhou para o fogo, para a multidão e então para o rosto da mãe. Sua boca se abriu e com uma voz que era fraca, mas perfeitamente clara, ele disse: "Mãe, tô com fome. Quero um pedaço de bolo de milho." Um suspiro coletivo percorreu a praça. Foi um som baixo, um arfar de centenas de pessoas testemunhando o impossível. Clara começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de um alívio tão profundo que pareciam lavar sua alma. Ela abraçou o filho com força, sentindo o calor retornar ao seu corpinho. O sorriso irônico no rosto do Dr. Ricardo havia se desfeito, congelado em uma máscara de choque e incredulidade. Seus olhos estavam fixos no menino, sua mente científica lutando para processar dados que não se encaixavam em nenhuma de suas equações. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer discurso. Naquela noite, sob o céu estrelado de São João, a ciência não teve respostas. A fé não precisou dar nenhuma explicação. Ela simplesmente foi. O sol da manhã seguinte nasceu sobre uma Vila Esperança diferente. A fofoca e a divisão haviam dado lugar a um murmúrio de assombro e reverência. A história da noite anterior era contada em cada esquina, não mais como uma disputa, mas como um conto, uma lenda que nasceu diante de seus próprios olhos. A cura de Lucas não era mais uma questão de opinião, era um fato, um evento que havia redefinido a realidade daquela pequena comunidade. As consequências foram sutis, mas profundas. A sala de espera do consultório do Dr. Ricardo, antes sempre cheia, tornou-se notavelmente mais vazia. As pessoas ainda o procuravam para ossos quebrados e infecções, mas para as dores da alma, para os males que não apareciam em exames, agora sabiam que havia outra porta onde bater. O próprio doutor mudou. O ar de certeza inabalável se foi, substituído por uma sombra de dúvida em seu olhar. Ele foi visto, certa vez, parado do outro lado da rua, apenas observando a casinha simples de Dona Benedita, como um astrônomo que descobre uma nova estrela que desafia todas as suas teorias. E Dona Benedita? Ela continuou a mesma. No dia seguinte à festa junina, ela foi encontrada em seu quintal, cuidando de suas roseiras como se nada extraordinário tivesse acontecido. Para ela, não foi um milagre para ser exibido, mas simplesmente a ordem natural das coisas, uma intervenção da fé no fluxo da vida. Ela não buscou reconhecimento nem glória. Sua recompensa era ver, dias depois, o pequeno Lucas correndo pela praça, a pele novamente corada pelo sol, os olhos brilhando com a alegria redescoberta, sua risada ecoando pelo ar como a mais bela música. A vida havia retornado a ele, vibrante e completa. A história de Vila Esperança se tornou um lembrete de que há mistérios que a lógica não alcança, de que existem forças que operam nas entrelinhas do mundo visível. Uma lição silenciosa sobre a cura que nos ensina que, às vezes, ela não vem de um frasco de pílulas, mas de um ramo de arruda, de palavras sussurradas ao pé de uma fogueira e, acima de tudo, da fé inabalável de uma mãe. E você, de que lado ficaria nessa história? Acredita que a fé e a ciência podem caminhar juntas? Ou são mundos que jamais se encontrarão? A cura de Lucas foi um milagre, uma coincidência ou algo que a medicina ainda não consegue explicar? Deixe sua opinião, sua história e seu pensamento aqui nos comentários. Queremos muito saber o que você achou. Se essa história tocou você, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nossos próximos relatos. E não saia ainda, assista ao vídeo que está sendo recomendado agora na sua tela, preparado especialmente para você.